Oi, pessoal, voltamos aqui com o nosso tempo de resultados e hoje não se fala de outra coisa, né, Matheus? Petrobras. Petrobras aí divulgou ontem um resultado aí recorde para a empresa e para a bolsa, né? 188 bilhões em 2022 e 43 bilhões no quarto trimestre. Em relação ao número total, foi um aumento aí de quase 80% em relação a 2021. Mas, Matheus, aí, primeiramente, bem-vindo, obrigada aí por conversar mais uma vez com a gente. E deixa eu te perguntar aí, aqui, né, o que que a gente pode falar aí desse resultado, o que que impulsionou, né? A gente teve aí uma alta do petróleo no ano passado, isso aí ajudou, teve, o que que mais a gente teve aí para ter esse baita lucro aí na Petrobras? Olá, Paula. Olá a todos que acompanham o conteúdo do Money Times. Bem, obrigado a oportunidade de comentar esse resultado, tantas coisas acontecendo essa semana e tão relacionado com a Petrobras. Na verdade, começamos a semana já esperando esse resultado, mas com dois viés. O primeiro é que já era muito antecipado pelo mercado, não só pelo fato de ser uma empresa super arbitrada, com muita liquidez, muito acompanhada, mas também pelo fato de nós já termos observado, acompanhado com maior detalhamento o resultado operacional. Então, boa parte do resultado já era muito antecipado. O segundo ponto de atenção, o segundo viés, era a questão dos combustíveis em Brasília, que era o principal tema da semana. Então, foi uma das coisas que nós discutimos com maior ênfase, deixando até escanteado boa parte dos números das empresas, até, de fato, onde se consumou esse resultado recorde no consolidado do ano. Observando as miudezas dos números propriamente dito, a gente percebe que o mercado reage negativamente aos dados, não porque o ano foi ruim, pelo contrário, foi um ano recorde, a gente teve a companhia reportando o maior lucro da história do Ibovespa, salvo engano, com uma marca impressionante de lucro acumulado no período, mas no trimestre propriamente dito, a gente teve algumas linhas que foram impactadas com impairment, aumento da despesa exploratória, que foi uma das frustrações um pouquinho do trimestre, efeito de giro negativo dos estoques de refino. Esses fatores, ainda que secundários do ponto de vista do grandioso número reportado, eles acabaram frustrando um pouquinho na margem, aqui vale a pena reforçar que é marginal essas frustrações do resultado e acabam justificando um pouco dessa realização, que tem, como você muito bem colocou, o grande fiel da balança, a política de dividendos. Considerando o que poderia ser retido, ainda está para definição em assembleia, né? Esses 6,5 bilhões que poderiam ser retidos para uma reserva da empresa, que ainda não tem uma finalidade específica, ainda está para ser detalhado, né, especificamente, ainda está para ser aprovado em assembleia, mas caso seja de fato, a gente ainda vai ter um dividendo final ali de R$ 2,26. No acumulado do ano, a gente teve uma distribuição impressionante de dividendos, são 210 bilhões de reais em dividendos distribuídos pela companhia, é mais do dobro do que verificado em 2021. E vale dizer que o governo, né, nós sabíamos que aconteceria. Tá? Isso era amplamente esperado, nós sabíamos que haveria uma intervenção na política de dividendos da companhia. Agora, o resultado finalizou um excelente ano, um ano histórico. O que se coloca agora teria sido esse o último resultado tão bom da empresa? O que vai acontecer? Quais são as novas diretrizes? E assim por diante. Bem, olhando para isso friamente, faz sentido a realização. As pessoas não estão tão aceitosas dessa nova política de diminuição de dividendos, aumento de investimento em refino, parece um pouco estranho, lembra um pouco do desmando que aconteceu durante o governo Dilma, e isso gera uma impressão ruim depois de anos de reestruturação bem sucedida na companhia, que possibilitou esse resultado brutal que nós verificamos nesse período, com uma distribuição, né, grotesca de dividendos, realmente, uma coisa impressionante por parte da companhia. Claro que teve como seu principal beneficiário o próprio governo. Então, quando você vê o governo criticando os acionistas, ele critica a si mesmo. Porque só nesses últimos 4 anos de governo Bolsonaro, para você ter uma ideia, foram 500 bilhões de reais, né, distribuídos aos cofres públicos. Então, foi o principal beneficiário. Tudo bem, vai reduzir
Ok, nós sabemos que havia uma distorção na política de distribuição de dividendos, precisa realmente haver uma correção, mas nós sabemos os próximos caminhos, e isso justifica. Então, apesar do bom resultado no ano, apesar do resultado do quarto trimestre ter sido só marginalmente, a gente vê uma realização um pouco forte da companhia neste início de pregão. É claro que pode acontecer como aconteceu no dia que antecedeu a divulgação de resultado. Então, no pregão durante o dia, né, o resultado foi de noite, no pregão a gente teve a empresa apanhando forte e terminou com uma alta, que é um sinal de reversão muito significativo. Significa que ainda existe credibilidade, as pessoas estavam pagando para ver como seria esse resultado propriamente dito. Agora que o resultado foi entregue e agora que a gente já tem algumas pistas de para onde caminha a política de dividendo, o pessoal começa a ficar mais receoso e saindo da posição. Em relação à recomendação, bem, o resultado, do nosso ponto de vista, apesar de consolidar um excelente ano, foi neutro, foi em linha com o que a gente esperava, como eu falei, algumas linhas ou outras abaixo do esperado por esses fatores que eu mencionei anteriormente. Mas, apesar disso, a gente ainda tem posição pequena dentro da carteira de dividendos, tá bom? Na carteira de ganhos de capitais, a gente retirou a posição das carteiras da casa, mas manteve em um primeiro momento, até a gente saber qual será. Porque se reduzir só um pouco da política de dividendos, ainda vai ser uma baita empresa pagadora de dividendos. Se reduzir demais, daí a gente pode eventualmente revisar essa tese. Mas em um primeiro momento a gente mantém a empresa, que foi muito bem impactada com todo esse fluxo positivo para as empresas de petróleo, não só no Brasil, como no mundo inteiro, como você colocou. Perfeito, Matheus, você resumiu aí todas as perguntas que eu ia fazer, né? Então não tenho, né, assim, realmente muito bom o seu resumo, a sua análise. E aí, só uma dúvida que ficou aqui que eu queria só tirar contigo aqui. Quando a gente fala aí do governo reter 6,5 bi, seria para essa distribuição de dividendos já, né? Então ela baixaria de 2,7 para 2,20, mais ou menos, né? Precisamente, 2,26, e daí que seria, 2,26 representaria algo como 9% de yield, mais 49 centavos que seriam retidos, que poderiam, se não for reserva estatutária, né? Que caso não fosse aprovado em Assembleia, teria que voltar para o acionista e daria mais 2% de yield. Agora, se vai ser aprovado em Assembleia, depende bastante das decisões ao longo das próximas semanas, dos próximos meses.